Inclusive, o déficit fiscal que os Estados Unidos incorre hoje já é em níveis de guerra mundial, né? Se você for olhar, por exemplo, o déficit fiscal em comparativo com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em relação ao PIB, a gente já está nesses níveis de déficit fiscal. Isso significa que o governo dos Estados Unidos já gasta muito mais do que ele arrecada e necessita fazer essa impressão de dívida muito maior. Imagina no cenário de Terceira Guerra Mundial, a gente vai estar falando aí de 3, 4, 5, 6 vezes aquilo que foi gasto em termos de PIB na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, nessa Terceira Guerra Mundial. Isso significa que a necessidade de emissão de dívida dos Estados Unidos vai para a Lua, né? Vai para a Lua. Então, nesse momento aí, esses caras vão falar, pô, cara, quem é que vai comprar essa dívida? Quem é que vai emprestar esse dinheiro? A gente vai simplesmente imprimir e ver uma hiperinflação acontecendo nos Estados Unidos, ver se vai ser tipo os Estados Unidos virando Venezuela. Aí eu acho que nesse momento eles vão precisar de uma carta na manga e talvez seja essa. E aí, Cauê? Não sei quantas vezes você já veio aqui, acho que talvez você esteja em primeiro lugar do ranking. Você e o Diego Collin ficam brigando para ver quem aparece mais vezes no Better Money Podcast, mas é sempre um prazer falar com os dois. Então, hoje é dia 4 de novembro, são 2 da tarde, o Bitcoin está perdendo os 103 mil dólares, as pessoas estão desesperadas achando que o bear market começou. Eu vi o seu vídeo que você soltou hoje sobre a volta do QE, e aí eu resolvi te convidar para a gente ter essa conversa, porque eu acho que 2 coisas podem acontecer. O Bitcoin pode dar um crash aí, o cenário global está ficando cada vez mais estranho e a liquidez muito baixa durante muito tempo pode ter quebrado alguma coisa que vai vir à superfície já. E aí, nesse cenário, o Bitcoin pode colapsar a qualquer momento, 20%, 30%, só Deus sabe. Ou pode ser que a gente tenha batido um fundo e a volta do QE vai entrar em tempo suficiente para a gente retomar o bull market. Vamos conversar sobre isso hoje. Primeiramente, bem-vindo mais uma vez aí. Tudo bem? Obrigado. Você até comentou aí do Diego Collin, eu tenho até que responder ele no WhatsApp, porque ele estava falando que ia ter uma call aí dos earning calls, né, lá da Melis, mas foi bom você ter me lembrado. Cara, agradeço aí o seu convite novamente, eu gosto sempre de estar trocando esse tipo de ideia, né, acho que principalmente nesses momentos onde a galera começa a ficar um pouco mais ansiosa, começa a ter um pouco mais de medo, eu tenho sentido isso bastante agora no mercado, principalmente aí nos últimos dias, feed tá bem bearish mesmo, pessoal bem preocupado. Em partes eu entendo e eu acho que vale a pena explicar por que a galera tá com esse tipo de sentimento, né? Por que tem essa possibilidade da gente estar próximo de um cenário mais caótico, podemos dizer, para ativos, né? Precificação de ativos. Mas eu também vejo a galera esquecendo muito do porquê que o Bitcoin existe, né? Muito Exato. do porquê que a gente está aqui, por que no bloco Gênesis tem uma foto lá, tem uma menção de uma foto de um bailout bancário, né? Por que o Satoshi fez lá uma menção sobre resgate de bancos com problemas de liquidez? E é basicamente isso que a gente está vivendo hoje, né? Já vivemos várias vezes no passado e hoje começa a dar os primeiros sinais aí, primeiros indícios de que tem algumas rachaduras, novamente, no sistema bancário e o Fed já está atuando para conter esse tipo de estresse de liquidez, e essa liquidez ela não começou a se esgotar agora, ela, mais ou menos em julho, ela começou a cair de forma mais abundante, e agora o que a gente está, inclusive o próprio Bitcoin, desde julho ele não consegue ter um desempenho tão relevante, em grande parte por causa disso. Costumo sempre falar para o pessoal lá que me acompanha no grupo lá do Block Trends, que é tudo sobre liquidez, né? Por mais que liquidez não é a única coisa, é a coisa mais importante, mas não é a única coisa, mas assim, sempre que a gente olha a precificação de ativos, estrutura de mercado, etc., acaba sendo tudo sobre liquidez, né? Seja liquidez específica de um setor, ou específica de um momento, ou a liquidez mais ampla. E nesse caso, o que a gente está vendo é uma liquidez mais ampla, né? É algo que vai impactando diversas áreas, não é assim um único catalisador, não é um único fator, é um conjunto de fatores, um conjunto de coisas que vão reduzindo a quantidade de dinheiro que flui, principalmente entre instituições bancárias, ou seja, liquidez interbancária,
E, obviamente, isso acaba se espalhando para o resto do mercado. Isso é o que a gente está vendo atualmente. Vou soltar um vídeo na sexta, então esse aqui vai sair na segunda-feira, então 3 dias antes desse podcast sair, eu soltei um vídeo que fala sobre o possível Game of Chicken que está acontecendo entre o Fed e o Tesouro. Game of Chicken, para quem não sabe, são 2 carros. Tem a cena Velozes e Furiosos que acontece isso, 2 carros vão avançando, velocidade máxima, um na direção do outro, e quem desviar primeiro perde. Eu acredito que faz muito sentido a tese de que possivelmente o Tesouro, que está sempre xingando o Powell e criticando o Powell, o Tesouro, o Scott Bessent e o Donald Trump, né? Falando que o Jerome Powell é too late Powell, que ele deveria cortar juros, que está impedindo os Estados Unidos de crescer, etc. e tal. E o Powell resistindo. Se ele está fazendo certo ou não vem ao caso. Eu acho que a gente está entrando em territórios cada vez mais perigosos, mas a pergunta que me chamou a atenção e eu não conseguia responder é: se os caras querem tanto mais liquidez no sistema, por que eles estão inflando o saldo da Treasury General Account, da TGA, que saiu lá de julho de 200 bi e foi para 1 trilhão agora? Se o Tesouro tem a opção de não reter liquidez e drenar liquidez do sistema, por que ele está contribuindo para drenar mais liquidez do sistema? Me parece, pelo menos do ponto de vista de incentivos, que eles estão aumentando ao máximo a pressão sobre o sistema, diminuindo a liquidez ao máximo, para chegar num ponto insustentável em que o Fed fica numa sinuca de bico. Ele não tem outra opção a não ser começar o QE logo e ceder primeiro. Você acha que faz sentido essa tese? Você acha que o Tesouro teve participação aí nessa situação de baixa liquidez de julho para cá, ao ponto que a gente chegou agora, de estresse mais relevante e um risco de algo colapsar? O TGA Refill, né, que é como muita gente está falando nos Estados Unidos, essa recomposição da conta geral do Tesouro, ela, inclusive, está se aproximando de 1 trilhão agora, né? Foi praticamente, foram quase 700 bilhões aí de recomposição aí nos últimos meses, principalmente de julho, agosto para cá, que casa muito bem com esse estresse que a gente está vendo em termos de precificação, né? Essa incapacidade de ativos conseguirem fazer, pelo menos Bitcoin, ativos que sejam mais sensíveis à liquidez, como no caso aqui Bitcoin, e o resto das shitcoins acabam indo tudo no mesmo balaio, né? Uhum. Um ponto sobre o TGA é que o grande impacto sobre a conta geral do Tesouro nesse momento é o shutdown lá do governo dos Estados Unidos. Eu acho que esse é um dos principais pontos que estiveram ajudando a cooperar, estiveram cooperando para essa recomposição do TGA. Por quê? O que acontece? O TGA, ele cresce com impostos em grandes partes, né? Porque essa conta geral do Tesouro, ela fica estacionada no Fed, mas ela visa, um dos principais objetivos da existência dessa conta é para pagar o próprio funcionamento do Estado, para pagar o funcionamento do governo dos Estados Unidos. Então, no momento onde a gente já está aí entrando no segundo mês de shutdown lá do governo dos Estados Unidos. Então, começou 1º de outubro, se eu não me engano. Exatamente. Então, isso significa que há mais de 30 dias, tudo que seria gasto pelo TGA para pagamentos de fornecedores do próprio Estado, salários, etc., não é pago. Então, isso aí acaba cooperando para o crescimento dessa conta geral do Tesouro. Mas 1º de outubro a gente estava em 800 bi, agora a gente está em 1 tri. Então, a gente saiu ali de 200 para 800 antes de outubro, antes do shutdown. Então, algo aconteceu antes que é talvez até 3 vezes mais relevante. Eu concordo, com certeza absoluta, o shutdown impede os gastos e, portanto, infla essa conta e drena a liquidez. Se isso vai ser pago retroativamente quando o shutdown acabar ou não, geralmente, historicamente falando, sempre foi. Os serviços essenciais estão funcionando, as pessoas não estão sendo pagas, elas com certeza vão receber retroativo, senão vai ter uma revolução. E os não essenciais, a galera está de licença, mas quando volta, historicamente, eles sempre receberam pela licença retroativo. Então, a gente pode até argumentar que esse dinheiro vai sair numa tacada só quando acabar o shutdown. Mas são só 200 bi. Antes do shutdown acontecer, já tinha subido de 200 para 800. Então, tem algo mais profundo, talvez, acontecendo, né?
Eu acho que é a arrecadação do tesouro e rolagem de dívida, né? Então, em 2025, a gente teve bastante rolagem de dívida. Toda vida que essa dívida ela é rolada, ela acaba entrando de volta dentro ali. A própria emissão de dívida do tesouro, ela acaba favorecendo. E agora, um ponto relacionado a quem está por trás aí, né? O Scott Bessent, o pessoal lá do Tesouro dos Estados Unidos, é que a gente já vê sinais muito claros de que essa manutenção dessa dívida, ela tá ficando cada vez mais difícil, né? Então, cada ano que vai passando, os caras têm menos capacidade para estar rolando, e aí o que a gente vê agora é basicamente Tesouro lutando contra o Fed para reduzir, nesse caso, juros, que facilita o pagamento do interest rate, né? Acaba reduzindo ali os juros de rolagem da dívida. Então, para o Trump, para o governo, né, como ele fala abertamente isso para o mercado, seria mais positivo os juros caírem, e aí ele consegue ter uma facilidade maior de rolar essa dívida, evita esses shutdowns, ele aumenta o teto da dívida, e aí você tem mais do castelo de cartas se empilhando um em cima do outro. E o outro ponto é que, em determinado momento, seria favorável para o Tesouro ter um mercado financeiro, ações, etc., não pampando tão forte, o que forçaria uma parte de compradores de título, né? Porque nesse caso o safe haven lá nos Estados Unidos seriam títulos públicos, é aquilo que é uma grande visão da galera. É questionável essa altura dos 38 tri, mas ainda a gente pois finge mas que ainda é muito a ideia de quem aloca recursos, né? De quem faz gestão de capital. Então, se você tem um cenário onde a liquidez está escassa e você não tem muito o sentimento de mercado, acaba tirando um pouco esse viés de alocação em ações, em renda variável, digamos assim, no jargão do mercado tradicional, acaba favorecendo um pouco a demanda por treasuries, né? E a gente já viu aí grandes bancos centrais reduzindo posições em treasuries, por mais que não seja... Eu vejo muita gente citando que é um efeito global, que está todo mundo vendendo treasury. Não está todo mundo vendendo treasury, mas tem muito player que está vendendo treasury, né? Tem muito, principalmente China, Rússia, que tiveram aí desde 2022 para cá, dumpando bastante para reduzir essa dependência dos Estados Unidos. Então, eu vejo o Tesouro começando a procurar alternativas para trazer demanda por esses treasuries, e isso aqui, o que a gente está vendo, acaba podendo ser uma dessas dinâmicas, né? Para a galera que não está... Perdemos 101 mil, estamos a 100.900. 101, olha aí, é mesmo, 100.900, vamos bater no 100k aí. De repente a galera que tá assistindo aí já tá vendo, esses caras ainda estão vendo em 100k, eu já tô aqui no 80 e pouco. Mas para o pessoal que não está entendendo, o que acontece com o TGA, né? Eu sei que, assim, boa parte da galera nunca ouviu falar nisso, e uma grande parte não sabe o que é esses mecanismos de liquidez, né? Então, quando a gente fala em liquidez, ainda existe, principalmente dentro do mercado cripto, a galera que só olha M2, né? Mas isso é muito arcaico e não muito correto para o curto prazo. Obviamente, no longo prazo, se você jogar aí para 10, 20 anos de observação, vai fazer total sentido. Base monetária cresce, isso aí vai trazendo uma maior desmonetização ou desvalorização, nesse caso, do próprio dinheiro, e os ativos crescem em termos de precificação. Só que no curto prazo, em janelas de meses, né, a liquidez ela não é só base monetária. Ela acaba passando por diversos mecanismos. Um desses é a conta geral do Tesouro, que toda vida que ela cresce, ela retira liquidez do mercado. Toda vida que ela cai, ela injeta liquidez no mercado, porque é basicamente como se fosse uma conta de dinheiro que está estacionada dentro do Fed, mas que é do Tesouro, e essa conta de dinheiro, quando ela cai, significa que esse dinheiro foi para algum lugar. Então esse dinheiro está no mercado, está na economia. Paralelamente a isso, existia, eu digo, porque hoje ela começa a ficar bem mais ineficaz, né? O impacto dessa conta, ela começa a ficar bem diminuto, que é o Reverse Repo Facility, que é basicamente ali um colchão de liquidez, que em 2021 o Fed usou para escoar toda a liquidez que foi injetada em 2020 após ali o Covid. Então, como teve uma
enxurrada de liquidez, teve uma chuva, né, de dinheiro que o Fed, que o governo, que o Treasury, todo mundo se juntou para empurrar dinheiro na economia por conta da recessão que a gente teve em março de 2020. Em 2021, ele precisava retirar um pouco dessa liquidez, escoar um pouco dessa liquidez, e quando eu estou falando um pouco, eu estou falando de mais de 2 trilhões de dólares, então é muito dinheiro, para evitar justamente inflação de preços, né? Inflação real é aumento de base monetária, mas inflação de preços, que acaba impactando também a inflação de ativos, foi contida justamente com essas retiradas de liquidez que o Fed passou a executar a partir do final de 2021, né? E em 2021 ele cresceu esse colchão de liquidez. Desde então, ele tem executado basicamente, desde 2022, ele tem drenado essas reservas, ou seja, ele tem reduzido essas reservas que estavam lá em 2 trilhões de dólares e tem escoado essas reservas para o mercado. Isso daqui acaba sendo o método de quantitative easing, not quantitative easing, né, que a galera costuma falar que é QE, not QE. Em termos práticos, enquanto o Fed esteve reduzindo o balanço de ativos, e esse é o terceiro ponto, né, então, o que eu estava tentando explicar é que tem TGA, tem Reverse Repo Facility, e o terceiro ponto aqui principal, existem outros, mas o terceiro ponto principal é o balanço do Fed, que esse é a temática que provavelmente a gente vai ficar discutindo aí nas próximas semanas, e principalmente quando chegar dezembro, vai estar todo mundo falando sobre isso. Que é justamente porque o Fed teve reduzindo a quantidade de ativos no seu balanço desde 2022 até agora, e a expectativa não, né, o que já foi falado, que eles irão fazer é, a partir de 1º de dezembro, parar com essa redução desse balanço de ativos. Então, por um lado, você tem uma queda no balanço de ativos, que é mais ou menos na faixa dos 2 trilhões, essa que foi mais ou menos nessa faixa, e você, por outro lado, tem um escoamento de liquidez na faixa dos 2 trilhões. Então, a liquidez dos Estados Unidos, ela teve mais ou menos flat, com um leve crescimento durante todo esse período, durante todo esse bull market. E aí você vai perguntar, pô, Cauê, mas como é que ativo subiu de 2023 para cá, né? É porque não existe só os Estados Unidos no planeta, né? Os Estados Unidos, ele tem o maior mercado financeiro do mundo, ele tem o dólar como sendo a principal moeda utilizada, mas existem outros mecanismos de liquidez, e um dos principais que teve injetando liquidez foi a China. A China utilizou bastante diversos mecanismos aí de injeções de liquidez, inclusive o próprio reverse repo deles lá também teve injetando liquidez, e eles são, nesse ponto, os caras, não sei o que vai acontecer no futuro com a China, mas nesse ponto os caras fizeram basicamente injetar dinheiro, criar dinheiro no mesmo nível em que eles compravam ouro. Então eles basicamente fizeram assim, né? Eu vou criar bastante dinheiro, eu dou esse dinheiro para todos vocês, esse dinheiro aqui daqui uns 2, 3 anos vai estar valendo muito menos do que ele vale hoje, e enquanto isso eu uso esse dinheiro para comprar ouro. Ou seja, vocês que se lasquem, e eu vou aqui ficar comprando ouro adoidado. Eles estão dando all-in no ouro, me parece, né? Tipo, a estratégia da China é praticamente vamos matar o dólar a todo custo e vamos depender do ouro se valorizar e proteger a gente. Pois é, dado o histórico do ouro, eu acho que eles não estão fazendo uma jogada tão ruim assim não, né? Porque imagina, se a gente tem uma crise de liquidez bem forte, né? E o sistema financeiro lá nos Estados Unidos já está em nível de alavancagem bem alto. A gente, se você colocar aí o nível de dívida de margem relativo à base monetária global, você já vê que a gente já está em mesmo... Global não, base monetária do dólar. Você já vê que a gente já está mais ou menos em níveis que só foi vistos em picos de bull markets, em cenários de bolhas que já tivemos anteriormente. Agora, obviamente, isso é uma coisa que, quando bate esses níveis, a gente está falando de uma janela de tempo de 6, 8, 10 meses. Né? Pode ser em algum momento desses 6 a 8 meses, pode ser agora, pode ser na metade lá de 2026, e isso ainda vai estar dentro desse threshold, dentro dessa mesma faixa, né? Então os caras, se tiverem bem alocados no ouro com essa visão, os caras podem estar vendo justamente isso também, né? Os caras podem estar vendo que os Estados Unidos agora pode estar entrando dentro dessa crise de liquidez mais intensa, e isso pode se traduzir
ou agora, ou no futuro próximo, em 2026, em uma situação mais complexa, com o Fed monetizando ainda mais a sua dívida, e isso é o que a gente já começa a ver os sinais muito claros, e que o Fed não consegue mais sustentar o quantitative tightening, né, é impossível para ele, e isso é quase que uma reafirmação de tudo, do porquê que a gente trabalha para esse mercado, né, no final das contas. Quando você percebe que o Fed ele não consegue mais contrair a liquidez, não é porque ele não quer contrair a liquidez, é porque é impossível contrair a liquidez num cenário onde está todo mundo alavancado. Sim, porque e isso se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, literalmente o mundo vira Mad Max. O dinheiro para de circular. A gente tem um episódio do Lehman Brothers exacerbado 1000 vezes e para de circular dinheiro na economia, tudo quebra, o dinheiro para de circular, para de sair dinheiro no caixa eletrônico, as pessoas entram em revolução e acabou. Não tem essa solução, não existe esse cenário. Então, eles podem demorar para entender, eles podem forçar demais e aí quebrar, e a resposta vai ser mais dinheiro impresso, mais injeção de liquidez, muito maior do que seria se eles só tivessem ido soltando a pressão de pouquinho em pouquinho. Mas a gente sabe que é inevitável o cenário em que liquidez infinita precisa ser injetada, a não ser que você tenha um reset monetário muito bem calculado, estruturado de forma estratégica que consiga suplantar esse sistema por algo alternativo sem um colapso. Mas se você não fizer isso, tem dois caminhos: colapso total e Mad Max, ou perda de confiança no dólar porque foi impresso o dólar infinito até chegar ao assim, um ponto de não retorno. A gente vai no caminho de um Bolívar venezuelano, alguma coisa assim, daqui a 10, 20, 30 anos. E no curto prazo, ainda tem a questão de que o Powell, o Jerome Powell, ele tá para sair em maio, né? Então você entra dentro de um cenário onde ele tá ainda mais pressionado para evitar que esse tipo de cenário ocorra, impedir que reservas bancárias caiam em níveis, já caiu alguns dias aí abaixo dos 3 trilhões, um dia recentemente, principalmente entre 2019 e o início de 2020, quando nós tivemos a Ripple Crisis anterior, foi um threshold, foi uma marca ali onde basicamente a galera falou, opa, aqui tá pouca liquidez, e obviamente, para quem não sabe, todo esse estresse aí, ele acontece porque, no final das contas, os bancos, eles não têm dinheiro que eles dizem que eles têm, né? Para quem nunca ouviu, eu sei que aqui o pessoal que acompanha o teu canal, entra muita gente que tá começando agora também, os bancos, eles funcionam por meio de reservas fracionárias. Isso significa que os clientes, se todo mundo for sacar aquele dinheiro ali, não vai ter esse dinheiro. Então, o que essas instituições bancárias elas fazem? Elas basicamente ficam emprestando umas para as outras à medida que a sua demanda vai aparecendo, né? Então, por exemplo, se eu sou uma instituição bancária, sou um banco, eu tenho um cliente que me pede tantos bilhões ali em determinado momento, eu falo, cara, não tenho esse dinheiro, eu preciso pedir emprestado para uma outra instituição bancária. Então eu vou e faço um acordo de recompra com uma outra instituição bancária e basicamente o que ela faz eu vou dar um colateral aqui para ela, às vezes eu não dou, então tem alguns empréstimos que não são colateralizados, dependendo ali do seu grade, né, da sua classificação de risco. E a instituição bancária fala, tá bom, agora sim, amanhã pode ser que eu precise dessa liquidez, então eu quero ela de volta amanhã. Você vai me pegar ela hoje, eu vou te dar o dinheiro, você me dá o colateral, amanhã você vai comprar de volta. Então você vai me dar o dinheiro e vai comprar esse colateral de volta. E para eu te fornecer isso, eu vou te pagar aqui 4%, que é mais ou menos quanto é que tá esse OFR atualmente, né? Eu vou te pagar esse... rate que o pessoal fala, né? Eu vou... overnight. Exatamente, que é essa taxa de empréstimos interbancários, né? Então ela fala, olha, eu vou precisar cobrar, né? Porque isso aqui não é de graça, né? O dinheiro não é de graça, eu vou te fornecer o empréstimo e tal, pronto. No momento que todo mundo começa a procurar essa liquidez, significa que talvez os bancos estão tendo uma demanda por liquidez, estão tendo uma demanda por dinheiro, que é talvez um pouco mais alta, ou que as reservas que eles possuem estão um pouco mais baixa, um dos dois, né? Ou os dois juntos ao mesmo tempo. Então, o que faz? Eles começam a procurar várias instituições bancárias, olha, eu preciso de empréstimo, preciso de empréstimo, preciso de empréstimo. Está todo mundo procurando empréstimo, quem tem dinheiro, quem tem liquidez para fornecer, vai falar, peraí, então agora talvez já não é 4.0, é 4.2.
e da vez 4,3, 4,4. Ele começa a aumentar o custo desse empréstimo, e esse aumento de custo de empréstimo, que é justamente esse spread entre a taxa que é praticada no mercado de recompra interbancário e a taxa de juros base, que por padrão deveria ser a taxa base, ou seja, é o piso ali que deve ser pago, começa a dar sinais de que, das duas, uma, ou a demanda por liquidez está muito grande, ou as reservas, a liquidez existente atual está muito baixa. E é nesse momento onde começa a sinalizar um nível de crise muito grande, que foi basicamente aquilo que aconteceu no final de 2019. Foi basicamente isso. Não tinha liquidez suficiente, então o Fed precisou intervir e trouxe mais liquidez para o mercado a partir de 2020, que é quando nós tivemos uma enxurrada, e inclusive um mecanismo bem similar ao que a gente está vendo hoje, que é o Standard Ripple Facility, que é como se fosse nesse cenário todo cenário hipotético que eu falei aqui para vocês, ainda existe um terceiro player, né? Ou seja, nós temos 2 bancos fazendo esses empréstimos e existe um terceiro player. Quem é esse terceiro player? É basicamente o banco dos bancos, né? O Fed. Então você pode fazer assim, não encontrei em lugar nenhum. Eu vou pedir para quem agora? Vou pedir para o nosso papai. O nosso papai é o Fed, ele é o banco dos bancos, então o que eu vou fazer? Eu vou lá no Fed e falo, Fed, eu tô sem liquidez, ninguém quer me emprestar e tal. Preciso de dinheiro, cara. Então ele vai utilizar algumas ferramentas, ele vai utilizar ali algumas formas de fazer esse empréstimo, e uma dessas formas é o Standard Ripple Facility, que de sexta-feira para cá já foi utilizado aí, acho que mais de 125 bilhões, se não me engano, né? Só na sexta-feira foram 50 bilhões. Isso significa que essas instituições financeiras, né, esses bancos, eles podem chegar para o Fed e falar, Fed, eu tenho tal colateral, geralmente pode ser aqueles mortgage-backed securities, né, os MBS, que é basicamente título hipotecário, ou em geral T-bills, Treasury bills, etc, né, títulos do tesouro mesmo. Então ele fala, Fed, eu tenho aqui título do tesouro, eu preciso de liquidez, cara. E aí o Fed vai, só que ele vai fazer também um acordo de recompra. Então essa é uma definição que é diferente, tá? A dinâmica de entrada de liquidez que nós estamos vendo atualmente, ela não é igual a uma compra de títulos para o balanço do Fed. Porque numa compra de títulos para o balanço do Fed, o que o Tesouro faz? O Tesouro vai emitir um título, e quem é que vai ser o comprador? Vai ser o Banco Central. O Banco Central, para fazer essa compra desse título, ele vai basicamente criar uma nova unidade monetária. Então, em termos práticos, ele vai imprimir dinheiro, vai criar dinheiro naquele momento. Sim. Com o Standard Ripple Facility, ele também cria o dinheiro, porque ele não tem, como eu já falei, o Reverse Ripple Facility já está praticamente esgotado. Não tem mais dinheiro ali. Então, o banco ele pode recorrer ao Fed, o Fed vai fornecer esse empréstimo que é colateralizado, o banco fornece um colateral para o Fed adiciona alguns zerinhos ali na conta do banco, só que como é um acordo de recompra, amanhã, no dia seguinte, quando fizer a recompra desse título, essa unidade monetária ela vai ser retirada. Então não é uma impressão de dinheiro permanente, igual é no crescimento das reservas, do balanço do Fed mesmo, que é o que a gente conhece como quantitative easing, no conceito formal mesmo, assim, explicado em livros. Então essa é um pouquinho diferente, a gente já está vendo algumas tentativas de manutenção dessa liquidez atualmente já pelo Fed, mas ainda não é o quantitative easing que a gente conhece, ainda não é uma injeção de liquidez, que na minha opinião vai acontecer muito em breve, porque não tem mais condições de manter é como se você tentasse trocar a roda do carro com ele andando, não dá, você precisa primeiro parar, avaliar o que está fazendo, e aí depois trocar para outro passo. Então, na minha opinião, essa finalização do quantitative tightening agora em dezembro, ela já vai ser seguida de um quantitative easing. Eu acho que não vai demorar muito. Mas também não acho que vai ser uma porrada, pelo menos no primeiro momento. Também não acho que vai ser uma porrada já de início. Mas você acha que o Fed reverteu a tempo, ou esses sinais de estresse podem se agravar e aí entrar num estado de emergência, que aí sim vem a porrada e eles têm que injetar quantidades absurdas para evitar um colapso? É muito difícil de prever agora. É muito difícil de prever, mas o spread da SOFR com o Fed Funds Rate, ele continua subindo. Isso significa que o que foi utilizado do Standard Ripple Facility, do SRF, do SRF atualmente não foi o suficiente ainda.
Então, atualmente, o Fed ainda não conseguiu conter esse sangramento, essa necessidade de liquidez, esse estresse bancário que existe. A gente ainda está vendo ele acontecendo no mercado. O que a gente está vendo já é tentativas de fazer essa gestão dessa liquidez. Só que, por enquanto, ainda não foi o suficiente, pelo menos não é isso que está indicando aí no mercado. Eu acho que nesse momento já está um pouco atrasado. Então, se já tá trazendo esse estresse de liquidez, então é porque já está atrasado. E por padrão, o Fed é sempre atrasado, né? Geralmente só vai vir uma porrada de liquidez maior quando tiver acontecido alguma coisa muito ruim. Então, geralmente o Fed ele só atua de forma mais proativa quando a merda já aconteceu. O que não é proativo, é reativo, né? Então o Fed ele é reativo. Em 2023, nós tivemos um cenário muito parecido, o Silicon Valley Bank quebrou, e aí já era uma instituição bancária mais consolidada, nós tivemos uma breve corrida bancária naquela época, e o Fed utilizou um contágio, sim. E aí o Fed, inclusive, aumentou o seu balanço de ativos naquele período. Então nós tivemos uma impressão monetária que foi relativamente grande, e a utilização de outros mecanismos, como o Banking Fund Return Program, que no final das contas, é um monte de nome para dizer que eles vão botar mais dinheiro em circulação ou menos dinheiro em circulação. Pronto. Para vocês que não estão entendendo esse monte de sigla, é basicamente isso. São vários mecanismos, mas no final das contas, o que eles fazem é aumentar a quantidade de dinheiro no mercado, diminuir a quantidade de dinheiro no mercado. Como eles estiveram diminuindo essa quantidade de dinheiro no mercado por uma ferramenta e aumentando um pouquinho por outra, eles estiveram neutralizados, só que com uma demanda crescente de liquidez. Então, à medida que a demanda ia crescendo, a estrutura de liquidez se mantinha basicamente a mesma. E aí agora chegou num ponto onde não dá mais. Significa que a demanda é muito alta e não dá mais para eles manterem o nível de neutralidade que eles estiveram mantendo nos últimos meses, nos últimos anos. Significa que agora a gente precisa de mais reserva. Aquela ideia de ample reserve, para quem acompanha aí o discurso do Fed, sabe que ele esteve falando aí nas últimas 10 reuniões que as reservas bancárias estavam amplas. Agora já não tem mais como manter esse discurso. Elas não estão amplas e isso significa que o Fed precisará intervir no mercado. Como é que ele vai fazer? Qual é a sigla que ele vai utilizar? Qual é o nome que ele vai dar para o próximo quantitative easing? Não sei, a gente vai... isso aí, no final das contas, não vai influenciar em nada, mas ele vai ter que fazer alguma coisa e isso provavelmente já vai vir agora em dezembro. Em resumo, a gente está vivendo episódios finais do colapso da maior pirâmide, da maior bolha, a Everything Bubble, mas a maior pirâmide financeira já criada na história da humanidade está se exaurindo. Se ela vai colapsar semana que vem, ou se ela vai colapsar daqui a 6 meses, 6 anos, 10 anos, a gente não sabe. Eles sempre parecem ser muito criativos em achar uma nova carta na manga para prorrogar e levar o problema para daqui a um tempo. Você deu o exemplo do Silicon Valley Bank, eles foram bem inteligentes e eficazes em conter isso. Sim, o balanço aumentou expressivamente, mas o estresse que era bem grande deu uma sumida e está voltando agora à superfície 2 anos depois. Não no mesmo nível de intensidade ainda, mas pode ser que a qualquer momento algo... Quando a gente chega nesse nível de alavancagem, nesse nível da máquina soltando fumaça de todos os lados, qualquer coisinha pode ser o estopim, né? Qualquer evento Black Swan. E a gente tem vários Black Swans aí no horizonte. Você tem essa questão dos estresses bancários, do sulfur rate, enfim. Você tem o problema no Japão, que pode contagiar, e se o Japão entra numa situação de colapso, de qualquer motivo que seja, eles têm muito treasury para desovar, e aí exacerba o problema. Está tudo interligado e é um gigantesco Ponzi ligado a nível global. Vamos voltar no ouro, porque você falou do ouro e a gente voltou para a questão bancária do Fed. Mas, como eu falei, a China parece estar dando all-in na estratégia de botar o ouro como uma espécie de retomada de um padrão ouro, um sistema monetário baseado em yuan, lastreado em ouro. Mas os Estados Unidos ainda são o maior detentor de reservas de ouro, hipoteticamente, assumindo que o número que eles têm declarado lá de 8.133 toneladas existe, né? Ninguém auditou. Se é que está dentro do Fort Knox mesmo. Exato. O Elon Musk queria fazer a live e não deixaram. Mas vamos assumir que não aconteceu essa fraude, que os Estados Unidos de fato têm 8.000 toneladas de ouro. Se a China está comprando ouro a rodo e apostando todas as fichas no ouro como reserva de valor, eles não estão indiretamente se colocando numa posição de fragilidade, dado que os Estados Unidos têm mais reserva do que todo mundo
e os Estados Unidos têm uma carta na manga que é o ouro marcado a $42 por onça Troy, e hoje está 4.000, 3.900, 3.800, sei lá. Se o ouro vai para 10, 12, 16 mil, eles têm um ajuste contábil gigantesco para fazer aí, que pode dar muita munição para os Estados Unidos ter uma sobrevida, não? Eu acho que eles têm uma sobrevida. É por isso que eu sou muito contrário. Eu vejo muita gente falando que o dólar já vai colapsar agora, que é questão de 1, 2 anos, 3 anos. Eu acho que não, principalmente por conta desses pontos, né? Então, essa capacidade de rolagem de dívida também é outro, né? A gente viu o Fed trabalhando com o Tesouro. Agora, eles não estão trabalhando tão juntos agora, tá? Essa dualidade aí, mas quando é necessário, quando a corda aperta o pescoço, eles tendem a trabalhar em conjunto, inclusive o próprio Tesouro dos Estados Unidos teve ajudando a manter um nível de liquidez relativamente melhor, né, porque enquanto o Fed esteve fazendo quantitative tightening, isso poderia reduzir muito e teria piorado muito se o Tesouro não tivesse emitindo títulos de curto prazo, que é quase como se fosse um Treasury QE, que eu vejo alguns economistas falando lá nos Estados Unidos, né, como se fosse um quantitative easing feito pelo Tesouro. Então eu não vejo esse cenário onde os Estados Unidos já vão ter aí a sua hegemonia do dólar colapsada já assim no curto prazo. Eu acho que ainda tem um bom espaço para isso. No que diz respeito à China, você tem que ver que principalmente quando você olha assim os níveis de reservas de 2024, as compras foram majoritariamente de 2 países, foram Rússia e China. E isso veio a partir de 2022, ali quando teve a invasão da Ucrânia, e os Estados Unidos utilizou o dólar, principalmente o sistema SWIFT, como uma arma monetária contra a Rússia, né? Então, o que eu vejo hoje, e aqui a gente já começa a entrar em questões geopolíticas, tem muita coisa, né? É que o que a China e a Rússia esteve tentando fazer é reduzir essa sua dependência, não necessariamente shortar o dólar, propriamente dito, mas reduzir a sua dependência de um sistema financeiro externo que pode, em determinado momento no futuro, trazer um conflito mais intenso. E aqui a gente já entra em algumas questões que para alguns vai parecer teoria, não sei o quê, e assim, eu prefiro muitas vezes só me ater ao Bitcoin, só me ater ao mercado financeiro. Mas esse é um ponto que vai impactar vamos falar a gente, de teorias, né, da conspiração aqui. Galera Red Pill aqui nesse canal. Quem não for, pode me xingar, mas eu gosto de falar disso. Principalmente quando você tem o setor de inteligência artificial como um ponto estratégico dentro da soberania dos Estados Unidos. Obviamente, a estratégia do Trump nos últimos, pelo menos assim que ele entrou nessa administração dele, foi reindustrializar em boa parte a economia norte-americana, trazendo boa parte da produção industrial para ser feita dentro dos Estados Unidos. E mais recentemente, esses investimentos que o próprio governo fez diretamente, como por exemplo da NVIDIA, ele alocou comprou bastante ação da NVIDIA, virou acionista da NVIDIA, o governo dos Estados Unidos, se mostra muito claro que a gente já está num ponto onde essas tecnologias de inteligência artificial, elas são questão eu diria soberania digital, mas muito mais no sentido de soberania mesmo territorial e geopolítica. E, enquanto isso, a gente sabe que, por exemplo, a NVIDIA, ela não é uma fabricante de chips, né? Ela faz o design do chip, ela não faz a fabricação do chip. A fabricação é feita pela TSMC, que está operando lá em Taiwan. E aí você tem um gargalo gigantesco dentro do mercado de inteligência artificial, que é basicamente a única empresa que tem a capacidade de produzir os chips porque a gente está falando de uma parada que é minúsculo e precisa de um nível de precisão muito alto para produzir esses semicondutores. Ela só é feita dentro de uma jurisdição que está em disputa, entre aspas, ainda não chegamos a um nível de disputa bélica, mas é muito provável que essa disputa se intensifique nos próximos anos, que é a região de Taiwan. Então é o único local no mundo onde esses chips são fabricados, então você está falando de uma região onde possivelmente uma das empresas com a maior capacidade de produção disso, que é a TSMC, está sob jurisdição de um território que a China quer,
E o outro lado dessa moeda é a NVIDIA, uma ação de uma empresa que produz esses chips e que depende da TSMC para continuar produzindo esse tipo de material. Então você tem uma demanda gigantesca no mercado por esses chips, por esse tipo de produto que é produzido lá em Taiwan, e você tem a China querendo esse tipo de produto. Então isso significa que se num determinado futuro a China resolver invadir Taiwan, o primeiro a retaliar vai ser o acionista. É a mesma coisa de você dizer que você vai atacar uma empresa que eu sou dono. Porra, eu vou fazer de tudo para evitar isso daí. E quem é que é um dos principais acionistas hoje da NVIDIA, que utiliza a TSMC, que está sediada em Taiwan e que é a única fabricante desses chips? É os Estados Unidos. Então, Trump, ele tem um interesse muito claro no funcionamento da TSMC e na manutenção de Taiwan como sendo um território neutro, entre aspas, independente, entre aspas. Então, a gente está vendo, provavelmente, uma movimentação da China retirando parte dessa dependência ao dólar para que em determinado momento, se eles decidirem atacar Taiwan e tomar aquele território para eles e tomar o centro da produção desses chips, o que tornaria a China monopolista em termos desse tipo de tecnologia, eles não acabem tomando uma porrada no sentido financeiro dos Estados Unidos, porque uma das primeiras formas de retaliar, além de tarifas e blá blá blá, 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 blá tudo que eles estão falando aí, vai ser exatamente essa parte aí essa questão financeira mesmo, né? O dólar vai virar uma arma nesse momento. Então isso é muito... Acho que você trouxe alguns pontos importantes. Primeiro, se a gente assumir que a gente já está na Terceira Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial não necessariamente é uma guerra de mísseis, é uma guerra quente, e sim uma guerra econômica, pelo menos essa primeira etapa. É lógico que os países que estão em guerra querem depender o mínimo possível dos outros. Se você o Winston Churchill, você não vai fabricar suas armas na Alemanha nazista, numa fábrica alemã, porque é óbvio que eles não vão deixar as armas chegar até você. Ao mesmo tempo, se você for Hitler, você não vai guardar suas barras de ouro no cofre em Londres, porque ele será confiscado de você, você não vai poder fabricar mais armas. Então, acho que a gente está nessa corrida para ter uma interdependência cada vez menor. Os Estados Unidos têm esse problema das terras raras, que são controladas e monopolizadas ali, o refino e muito da produção na China. Eles estão focando cada vez mais em fazer alianças estratégicas com outros países. O bailout lá do Milei possivelmente é por conta disso. Tudo que está acontecendo na Venezuela pode refletir por conta dessa vontade dos Estados Unidos de ter um poder de influência maior na América Latina, enfraquecer Foro de São Paulo. Muito por conta dos Estados Unidos terem que se reindustrializar, terem que depender cada vez menos da China, não só para manufaturas e produtos do dia a dia, mas principalmente o equipamento bélico e outras coisas. Essa questão dos semicondutores é muito importante. Acho que a corrida bélica dessa Terceira Guerra Mundial também é uma corrida por IA. Quem tiver mais energia barata e mais capacidade de avançar mais na tecnologia vai dominar o próximo século. E é lógico que a China não quer se expor financeiramente, porque está muito claro o que acontece quando você atravessa ou peita os Estados Unidos, como fez o Putin em 2022, depois que a OTAN foi expandindo o território, eventualmente ele anexou ali o pedaço da Ucrânia, e aí confiscaram os treasuries que tinham, tirando ele do SWIFT. Então, assim, tá muito claro que a China vai cada vez mais querer depender menos de exposição a treasuries e comprar mais ouro para ficar mais blindado, e os Estados Unidos vão querer depender cada vez menos de tecnologias e matérias-primas produzidas na China. Mas, mesmo assim, a questão do ouro, a gente não falou sobre a remarcação das reservas. Você acha que isso é uma carta na manga que pode acontecer a qualquer momento? Você enxerga, que nem eu falei recentemente aqui no canal, que quanto mais o ouro subir, melhor para os Estados Unidos, porque eles têm um lucro contábil crescendo cada vez mais, e eles eventualmente, no momento propício, que possivelmente o estopim seria quando estiver à beira de um crash global, seria o momento deles fazer essa remarcação e dar um rug pull na China, e possivelmente até fazer o que o Saylor falou, desovar boa parte das suas reservas de ouro, derrubar o preço do ouro, empobrecer a China e Rússia, etc. E aí, se eles vão anunciar uma reserva estratégica de Bitcoin ou não, é um outro papo que a gente deixa para depois. Mas vamos falar disso. Pois é, porque eles até estavam esperando essa remarcação, inclusive nas propostas de lei tinha cogitado essa... no Bitcoin Act tem um parágrafo específico sobre uma das formas budget neutral de comprar Bitcoin seria remarcando as reservas de ouro.
Eles já falaram isso, né? Eles já disseram E claramente. uma outra pergunta para você, já puxando o gatilho, por que eles nunca remarcaram esse negócio antes? Eu perguntei isso uma vez pro Bandeira, porque me parece no-brainer, assim, se você tem ouro a 42 e o ouro tá tradando a 3.500, 4.000, tem margem aí pra cacete pra você gastar dinheiro que você teoricamente tem, né? É só um ajuste contábil que vai liberar espaço no seu balanço para você gastar com programas sociais, com qualquer coisa que você queira. Por que não foi feito isso durante 50 anos? Cara, eu confesso que eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Das duas, uma. Ou o ouro não tá lá, né? Ou o ouro não tá lá. Ou, como você falou, eu acho que é a questão de time mesmo. Eu acho que vai ser. Talvez eles estão esperando o melhor momento para fazer isso e talvez o momento ainda não necessariamente é agora, né? A gente ainda não chegou nesse nível de insustentabilidade do dólar, diria eu. Então, eu acho que eles vão esperar chegar. Talvez até seja que eles fazerem isso vai exacerbar a desconfiança na solidez dos Estados Unidos e, portanto, no dólar, né? Talvez então eles estão segurando isso Também, como uma carta na manga para quando não tiver outra também. opção. Eu acho que quando não tiver mais opções, quando a gente já não tiver uma demanda nenhuma por treasuries, quando a galera não quiser mais rolar a dívida dos Estados Unidos, eles falam, não, então a gente vai remarcar aqui, a gente tem colateral, entre aspas, para continuar emitindo nossa dívida e a gente vai rolar isso por mais tempo, e aí isso reacende e fala, beleza, então o dólar ainda tá vivo, os Estados Unidos ainda tá vivo. Eu acho que isso viria num cenário onde a gente já estaria falando aí de uma situação geopolítica bem mais piorada do que a gente já está falando agora, né? Seria realmente um cenário de Terceira Guerra Mundial, onde os ataques já não serão mais somente aos Estados Unidos, mas muito provavelmente ao dólar, né? Todas as últimas grandes guerras que nós tivemos foram feitos ataques também à unidade monetária predominante do período, inclusive o próprio dólar, ele reacendeu depois que a Libra foi, não diria dizimada, mas foi jogada de lado aí no planeta no momento onde o próprio governo da Inglaterra não tinha mais condição de reformar lá todas as suas toda a sua estrutura que foi penalizada na guerra, né? Então acabou tendo a necessidade de pedir dinheiro para os Estados Unidos, e aí, obviamente, foi dólar a roda, e aí toma esse dólar, mas agora você vai utilizar esse dólar. Então, acho que provavelmente, num cenário de terceira guerra, numa situação dessa, é possível a gente prever o que é que vai acontecer, né, e a gente consegue teorizar aqui cenários, mas, assim, eu acho particularmente dizer com certeza o que vai acontecer, mas uma coisa que é bem provável é justamente isso, né? No momento de Terceira Guerra Mundial, a gente vai ter gastos, inclusive o déficit fiscal que os Estados Unidos incorre hoje já é em níveis de guerra mundial, né? Se você for olhar, por exemplo, o déficit fiscal em comparativo com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em relação ao PIB, a gente já está nesses níveis de déficit fiscal. Isso significa que o governo dos Estados Unidos já gasta muito mais do que ele arrecada e necessita fazer essa impressão de dívida muito maior. Imagina num cenário de Terceira Guerra Mundial, a gente vai estar falando aí de 3, 4, 5, 6 vezes aquilo que foi gasto em termos de PIB na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, nessa Terceira Guerra Mundial. Isso significa que a necessidade de emissão de dívida dos Estados Unidos vai para a Lua, né? Vai para a Lua. Então, nesse momento aí, esses caras vão falar, pô, cara, quem é que vai comprar essa dívida? Quem é que vai emprestar esse dinheiro? A gente vai simplesmente imprimir e ver uma hiperinflação acontecendo nos Estados Unidos, ver se vai ser tipo os Estados Unidos virando Venezuela. Aí eu acho que nesse momento eles vão precisar de uma carta na manga e talvez seja essa. Né? Eu acho que a gente já está em guerra há muito tempo. É lógico que por se tratar de grandes potências nucleares, vão evitar ao máximo a guerra quente e ficar lançando míssil. A gente já tem proxy wars acontecendo há alguns anos aí, mas eu acho que quando o diálogo se esgotar por completo e começarem a cair mísseis, já será tarde demais. Eu acredito até que essa remarcação, essa carta na manga pode vir antes. Esse cenário de estresse extremo que obriga os Estados Unidos a puxar essa carta na manga pode vir bem antes do que a gente imagina. E o fato de que em dezembro do ano passado tinha uma entrevista ao vivo no Yahoo Finance com a senadora democrata, esqueci o nome dela agora, e o Michael Saylor,
e ela falando que não entendia a reserva estratégica de Bitcoin, qual era o propósito daquele negócio. E aí o Saylor explica para ela, todo mundo está se dando conta de que o Bitcoin é o Apex Predator, é o melhor ativo, a melhor reserva de valor, é capital digital, e todo mundo está cada vez mais preferindo ter Bitcoins do que imóveis, etc. Isso é irreversível, cada vez mais isso vai se acelerar. Os Estados Unidos deveriam comprar 25%, 50% da oferta existente de Bitcoins. Eles têm dinheiro para fazer isso hoje, se remarcar reservas de ouro, e se você quiser apimentar ainda mais, você pode desovar o ouro e empobrecer os seus adversários geopolíticos e anunciar uma reserva estratégica de Bitcoin como pilar central. Para mim está muito claro, assim, é lógico que eu não tenho certeza de nada, não tenho bola de cristal, não tenho informantes em Washington, não conheço ninguém, sou um mero brasileiro cucaracha aqui que não tem acesso a ninguém da família Trump, mas do ponto de vista de análise racional e estrutura de incentivos, me parece o plano ideal para um governo liderado pelo Trump, principalmente um cara que foi perseguido, escorraçado, desbancarizado, quase preso durante o governo Biden, e agora está no poder novamente, com a possibilidade de implementar as mudanças. Ele se elegeu muito também com promessas em cima do segmento Bitcoin e cripto. Ele tem alianças fortes no mercado e ele nomeou pessoas fortíssimas no governo, como o Howard Lutnick, que são bitcoiners expostos extremamente ao Bitcoin, via 21, via MicroStrategy. Não me parece fazer sentido algum o Trump ter uma empresa de mineração, American Mining, ter uma empresa de DeFi, ter 40% da fortuna exposto ao Bitcoin direto ou indiretamente, e não fazer algo substancial, gigantesco, que coloque o Bitcoin como estratégia central, como um pilar, escrito em pedra ali, algo que nenhum governo democrata que vem depois pode desfazer. Então, por mais que a gente esteja agora a $100 mil, 101, caindo 5% no dia e todo mundo está em pânico, eu fico cada vez mais bullish olhando para os próximos 2 anos, porque eu não consigo enxergar um cenário em que o Trump vai simplesmente passar a faixa potencialmente para um democrata no final de 2028 e só a única coisa que foi feita é uma reserva estratégica via ordem executiva que pode ser revertida numa canetada. Tem um detalhe ainda, essa remarcação de reservas de ouro não precisa de aprovação do Congresso, tá? O Trump pode fazer também na canetada. Cara, tem muita cara de que isso é uma carta na manga, é o AIS que eles têm aí segurando e que potencialmente isso vai acontecer. Daí a pergunta que sempre me fazem quando eu falo disso no canal é: tá, se é tão secreto assim, por que você está falando disso no YouTube? Você acha que a China ainda não sabe? Eu pergunto para você, o que você acha? A China deve ter um contra-ataque, né? Porque eles já devem ter entendido que isso é um plano ideal para os Estados Unidos. Eu acho que a China vai ter algum contra-ataque, com certeza, só que o governo chinês, a forma que ele opera, eles necessitam muito dessa dominância sobre o controle monetário que eles possuem, né? Não é tipo, eu acho que eu não vejo muito parecido com aquilo que existe nos Estados Unidos, que existe no Ocidente, onde você tem o que for melhor para o meu bolso vai ser o melhor. Acho que na China tem uma pegada de ideologia muito mais forte, eu acho que o que for melhor para o nosso grupo é melhor, né? Eu acho que o Ocidente ele acaba tendo uma visão assim, mais de mercado, que acaba cooperando por esse tipo de estratégia. Eu não sei o que a China faria num tipo de cenário desse, mas na minha visão, assim, eu acho que é uma questão de tempo até praticamente todos os governos capitularem a esse tipo de cenário, né? A gente vê que cada vez mais essas economias endividadas não têm mais capacidade de sustentar a sua emissão de dívida. Isso significa que o que você faz, você como indivíduo, né? O que você faz quando você não tem mais capacidade de honrar com uma dívida? Você busca um colateral. Né? Você fala, pô, cara, eu tenho aqui esse anel, eu tenho aqui esse celular, eu tenho aquele carro ali, ó. Então, o que os governos vão fazer em determinado momento? Eles vão buscar formas de colateralizar essas dívidas, ou de fornecer algum tipo de colateral para eles continuarem expandindo essas dívidas, dado que é impossível o governo parar de gastar, porque ele é ineficiente. Eu acho que não é novidade mais para ninguém que o nível de eficiência com as contas públicas o cenário bearish do Bitcoin que eu vejo é esse. Se os governos no mundo
resolverem de um dia para o outro, falar assim, não, agora a gente vai ter austeridade fiscal, a gente vai ter um controle de contas públicas e a partir de amanhã a gente não vai mais gastar aquilo que a gente não tem e a gente vai ter aí um nível de eficiência governamental. Esse é o cenário bearish que eu vejo para o Bitcoin, mas é um cenário bem realista, né? A gente não tem esse tipo de cenário. Os governos eles continuam imprimindo dinheiro e continuam emitindo dívida. Então, quanto mais eles vão emitindo essa dívida, mais eles vão buscando forma de colateralizar. Lá na China e nesses países da Ásia e na Rússia, eles estão colateralizando com ouro. Mas na minha visão, é só uma questão de tempo até isso começar a ser colateralizado também em Bitcoin, que já começa a ter uma posição global cada vez mais intensa. Então eu acho uma notícia ontem da China flexibilizando alguma coisa em relação ao Bitcoin, eu não prestei atenção, mas eu vi que era uma notícia bem otimista para o Bitcoin. A China tomando uma posição mais pró-Bitcoin. Você viu o que era? Eu não me lembro. Não cheguei a ver. Não cheguei a ver. Porra, a China é foda. Todo ano ela tem um bane, desbane, proíbe, libera. Mas sobre o que eu estava falando tipo, cara, eu não vejo, o Bitcoin ele já pode ser entendido como uma forma de colateral superior. Você tem funcionalidades, você tem com o Bitcoin você tem a capacidade que você não tem no ouro, né? Você teria em papéis de ouro, mas não é o ouro. Então você consegue ter com o Bitcoin essa capacidade digital hoje, de transferência, de divisibilidade, blá, 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 tudo aquilo que a gente já sabe de um bom bem monetário. Então eu acho que o Bitcoin vai eventualmente se tornar um nível de colateral tão superior e já na minha compreensão, um nível de colateral tão superior, inclusive os próprios bancos, né, o JP Morgan é um exemplo disso, capitulou depois de anos, falando que agora você vai poder colateralizar dívida então vai escadinhas, né, então a gente já está no nível onde os grandes bancos estão utilizando, estão fornecendo essa possibilidade de você utilizar o Bitcoin como colateral. A partir daí, você vai ter, já estamos no alto nível dos bancos, né? Estamos falando de JP Morgan, não tem mais, é difícil achar algo maior do que JP Morgan. Então, o que é maior do que isso? São bancos centrais. O que é maior do que o Banco Central? É os próprios governos, né? A estrutura governamental em si. Então, nós já estamos aí nas últimas escadas, em termos de nível de soberania institucional, né, sobre soberania estatal, no qual o Bitcoin adota essa postura de colateral e na minha compreensão é uma questão de tempo até a gente atingir o último estágio dessa escada, que é basicamente todos os governos entendem o Bitcoin como sendo um colateral ao qual eles conseguem deixar dentro do seu balanço, conseguem deixar dentro das suas reservas e falar, pessoal, eu estou emitindo dívida aqui, mas eu tenho esse carro aqui na minha garagem, esse carro aqui é o Bitcoin. Qualquer coisa, se der merda, tá aqui, eu tenho aqui esse colateral. Então, eu acho que esse é o endgame. E é aí onde o Bitcoin vai estar no nível de hiperbitcoinização. Não é todo mundo comprando cafezinho com Bitcoin. O Bitcoin tá tão enraizado no sistema financeiro em termos de colateralização que ele se torna um ativo estupidamente superior a todos os outros e que não é mais uma questão de como é que o Bitcoin vai estar dentro do sistema financeiro. O Bitcoin será o sistema financeiro, porque no momento onde ele vira o colateral superior, tudo que está acima dele, tudo que é camada acima dele, é basicamente ele, só que em formato de IOU, só que em formato de tokenização, né, o que é uma palavra que a galera utiliza hoje, que é basicamente você fazer ali um papel que está lastreado em determinado ativo. No final das contas, a nossa economia hoje ela não tem mais esse lastro, né, não tem. O lastro é basicamente ali aquele porta-aviões que a China está movendo, ou que os Estados Unidos está movendo para perto do Caribe, mas no futuro, talvez, com a necessidade de emissão de dívida, a gente vai precisar voltar a uma estrutura monetária que precisa de colateralização, porque o nível de dívida já chegou a um ponto tão extremo que ninguém está comprando mais a dívida, ninguém está acreditando mais a dívida. Inclusive, você olha as pesquisas pelo termo debasement, né, você já percebe que é basicamente o maior nível da história. Nunca
nunca nós estivemos no nível onde tantas pessoas se preocupam com a ideia de desvalorização, e nesse caso debasement é basicamente diluição monetária, né, uma forma da gente traduzir aqui para português seria diluição monetária. Nunca ninguém se preocupou tanto com isso. Então a demanda por Bitcoin, a demanda por ouro e a demanda por ativos escassos tende a aumentar muito nos próximos anos e nas próximas décadas. Eu acho que a gente está bem posicionado, independente desses estresses de liquidez de curto prazo, independente de um Black Swan que possa vir a atrasar um pouco esse processo, e no que diz respeito à precificação, né, o valor cambial do Bitcoin, é basicamente porque o denominador dessa conta, né, quando a gente olha Bitcoin dólar, a gente está vendo uma conta, a gente está vendo Bitcoin dividido pelo dólar, então isso significa que o lado do denominador está sendo alterado, e essa precificação pode se alterar no curto prazo, com Black Swan, com recessão, com etc, mas eu acho que no longo prazo, eu não vejo outro cenário que não seja o Bitcoin ele se enraizando nesse nível de colateral supremo aí dentro do sistema financeiro global. Acho que a gente pode falar em termos simples, o preço justo do Bitcoin é muito mais do que $1 milhão nesse exato momento. Então, se ele cair para 80, só dá uma oportunidade de você comprar ainda mais barato, acumular mais um pouquinho de Satoshi, e sentar e esperar a precificação para o preço justo. Acho que quanto mais o cenário se deteriora, mais aumenta a urgência e a necessidade dessa injeção massiva de liquidez, do big print do Larry Lepard, lá que ele fala, e é inevitável que o Bitcoin seja reprecificado, como você falou muito bem também, o cenário de hiperbitcoinização que eu enxergo é isso, Bitcoin como colateral pristino, como colateral supremo, corrida de institucionais, de pessoas, de estados-nação para acumular o máximo de Bitcoin e deixar como colateral e emitir as suas moedas, seus IOUs em cima disso. A MicroStrategy faz isso, a Melius faz isso, a Orange faz isso, o Trump vai provavelmente fazer isso, o Xi Jinping também. E as pessoas perdem muito tempo lamentando a ideia de que nós estamos nos afastando do ethos cypherpunk. Eu entendo, eu adoraria que o mundo sofresse uma lavagem cerebral, acordasse e todo mundo virasse cypherpunk libertário e a gente carregasse o ideal do que Satoshi envisionou no white paper. Só que isso não é realista, porque as pessoas estão cagando e andando para o ethos bitcoinheiro, para o cypherpunk, elas querem viver e elas querem ter mais dinheiro amanhã do que hoje, e elas não estão preocupadas com isso. Não é prioridade para 99% da população global e provavelmente não vai ser, talvez nunca. Então é inevitável que para o Bitcoin vencer, ele precise ser, entre aspas, cooptado por Wall Street, precisa ser cooptado pelos estados. A maioria das pessoas vão continuar adotando a conveniência acima da soberania, elas não vão querer lidar com chave privada, elas não vão fazer autocustódia e elas vão ficar suscetíveis a risco disso. Só que isso não necessariamente precisa afetar nós, que resolvemos optar pela soberania e podemos fazer autocustódia de Bitcoin. Pode ser que seu país, a sua jurisdição onde você vive, proíba isso, te persiga? Pode, mas é só você não ter uma âncora tipo travando lá. Você vai ainda, se você tiver o TXOs e uma percentual, mesmo que seja pequeno, do total de Bitcoins existentes, vai te dar um nível de soberania e liberdade que ninguém nunca na humanidade, historicamente, imaginou. Então, acho que é muita energia desperdiçada tentando combater a realidade de que, sim, os estados vão comprar Bitcoin pra cacete, eles vão confiscar Bitcoin pra cacete de quem tá vacilando, eles talvez proíbam nos lugares mais tirânicos, mas você tem que estar preparado para isso. Concorda? Pô, assina embaixo. É exatamente essa a minha visão. Eu acho que pra gente, plebe, pra gente que tá aqui nessa... Não estamos lá nos níveis dos banqueiros centrais, a gente não tem muito o que opinar naquilo que eles estão fazendo, não tem como acessar essa via. Talvez alguém que esteja assistindo consiga, mas não sei, né? O que resta para mim e o que resta pelo menos para boa parte do pessoal que me acompanha, que tá seguindo meu YouTube, meu Twitter, que eu tô sempre falando lá, é, cara, mantenha um plano de longo prazo, entenda para que o Bitcoin tá existindo, né? Não foque tanto no preço de curto prazo, por exemplo, agora, né? É tudo uma questão de perspectiva, é tudo uma questão de referencial, né? Eu diria eu. A gente está num cenário
extremamente bearish agora, com um pânico generalizado no mercado, e a gente ainda não conseguiu cair abaixo de 100 mil dólares. Eu posso estar zicando, quem estiver assistindo aí na próxima semana já pode estar vendo abaixo dos 100 mil dólares, mas isso mostra que, assim, há um ano atrás, esse 100 mil dólares era basicamente o cenário, assim, tava todo mundo fazendo festa, literalmente festa, não é só ficando feliz, a galera tava marcando festa e eventos para comemorar os 100 mil dólares, e hoje a gente está em 100 mil dólares e está aí num cenário, assim, catastrófico. Isso mostra o referencial que as pessoas possuem, né? Talvez daqui a 5, 6 anos a gente vai estar ali em, sei lá, 1 milhão de dólares e a galera vai estar falando, porra, caiu para 1 milhão de dólares, acabou o mercado, cara, não dá mais para eu viver. Inclusive, eu recebo esses comentários, né, lá no meu YouTube, o pessoal falando, pô, cansei do mercado, não aguento mais, tá indo para 100 mil dólares agora, não consigo mais estar aguentando esse prejuízo. Isso mostra um pouco da preferência temporal que essas pessoas têm e principalmente do referencial ao qual elas olham, né? É uma amostragem de vida, de mercado muito curta para você ter essa perspectiva daquilo que a gente está falando aqui. Nós não estamos conversando sobre o Bitcoin ser comprado ali por uma empresa. A gente está falando que o Bitcoin será o colateral do sistema financeiro global, cara. A gente está falando de como é que ele vai imputar tudo que existe de ativo financeiro, de sistema bancário do futuro. Então, é uma outra pegada. Então, talvez se você conseguir, e eu digo você que está assistindo, né, conseguir expandir um pouco mais a sua visão para aquilo que o Bitcoin pode ser e não aquilo que ele está sendo negociado aqui no curto prazo, qual foi o preço da semana passada para agora, e sim como é que ele vai estar daqui 15, 20 anos, talvez aí você consiga ter aí aquele momento, né, igual aquele meme que tem no Twitter que o cara faz, e aí você vai realmente perceber, principalmente agora, a gente está numa virada de política monetária lá nos Estados Unidos, com uma forte entrada de liquidez que poderá vir a fluir aí nos próximos anos, eu acredito que ela vai fluir nos próximos anos bastante, novamente, curto prazo ainda está ruim, a estrutura bancária ainda está com estresse de liquidez, ainda está bastante apertado. No longo prazo, é mais um capítulo dessa novela do sistema financeiro fiduciário que continua emitindo dívida, continua desmonetizando, e hoje você tem uma ferramenta que você, somente na internet, com conhecimento totalmente disperso, né, totalmente gratuito eu sei aqui que no canal do Bernardo tem uma porrada de curso que você pode fazer gratuitamente, então você tem o conhecimento aí gratuito, você tem todo o caminho da pedra. Talvez o que falta para ti é só mudar aqui, né? É só mudar a mentalidade, a sua visão de como você enxerga esse mercado. E eu acho que para quem já entendeu, começa a ficar no-brainer, né? Mas eu sei que tem muitos que ainda estão nessa jornada. Concordo. Acho que convicção não se empresta, você precisa construir a sua. Não adianta. A gente pode falar, porque o Bitcoin é melhor ativo que já existiu na face da Terra, melhor dinheiro que já existiu. A gente pode fazer infinitos podcasts e vídeos a respeito. Se você não sentar e fizer o seu dever de casa, estudar, você não vai construir a convicção e acreditar, porque você vai questionar isso. Você vai se expor a riscos desnecessários, você vai se alavancar na ganância, você vai ser liquidado no medo, ou sair e vender e realizar o seu prejuízo no medo. E você só vai aprender a duras penas, como eu aprendi jogando dezenas de Bitcoin na lata do lixo. Esses dias eu estava vendo meu extrato da Binance de 2018. Tinha saques de 34 BTC lá. Hoje já é fortuna, ainda não é uma fortuna para várias gerações, mas em breve eu acho que vai virar. E aí eu não quero nunca mais ver esse extrato, porque me dá vontade de chorar. Quer esquecer, né? O Bitcoin subindo year to date, tá? Gráfico diário, subindo 8% no ano. Tá perdendo de uma NTNB, perdendo da Selic. E o dólar subindo, o ouro subindo 48. Cara, você enxerga uma continuidade nessa trajetória de alta do ouro, tipo, rápido? O que você acha que está acontecendo? Ele simplesmente está realizando alguns dos lucros porque subiu demais? Porque 50% de alta no ano é expressivo se tratando de ouro, um ativo que não é tão volátil. Mas, dado que a gente está tendo pânico nos mercados, aversão a risco subindo, o ouro não deveria estar subindo expressivamente?
O que você acha que pode estar acontecendo aí? Eu acho que no caso do ouro, né, esse trade de 2024 para 2025, ele foi menos sobre risk on e risk off e mais sobre aquilo que eu falei do debasement trade, né? Então eu acho que quem está alocando nesse trade do ouro, principalmente em 2025, não é aquela visão que existia muito no mercado de que a galera compra Bitcoin, compra ouro quando acha que o mercado está numa situação ruim e vende ouro para comprar ações porque acha que o mercado está numa situação boa, ou seja, é risk on, risk off, e você usa o ouro como sendo ali a sua válvula de escape. Eu acho que hoje é muito mais a desconfiança que existe no próprio sistema de dívidas dos Estados Unidos, do mundo, etc. E você tem grandes players, não só, obviamente, boa parte dessa, novamente, boa parte dessa alta do ouro aí foi a China comprando, propriamente dito. China e Rússia estiveram comprando bastante. Então, essa pressão compradora foi muito forte. Agora, correção, a gente já viu que, pelo menos se você pegar, assim, semanas de alta, o ouro, ele nunca passou, se eu não me engano, de 9 semanas de alta seguidas. Então, a gente está digamos, correção técnica que a galera de análise técnica eu gostaria de dizer, né? Na minha opinião, o ouro vai continuar subindo ainda bastante. Eu acho que eu não vejo esse cenário. O ouro vai entrar no bear market agora, vai passar 3 anos caindo. Cara, eu acho muito difícil. Eu acho que o ouro vai continuar subindo, porque esse trade ainda está muito forte e tende a se intensificar ainda mais. A gente pode ter correções momentâneas, igual essa que a gente está vendo agora, daqui a alguns meses o ouro cai de novo, mas assim, eu acho que essa tendência dos próximos 5, 10 anos é que ele esteja valendo bem mais aí, $10 mil não seria um cenário irrealista para ver o ouro aí ainda nessa década, né? Boa. Cara, acho que cobrimos tudo. Lembrando que tudo pode acontecer. Quando sair esse episódio na segunda-feira, pode ser que a gente já tenha tido um crash, pode ser que a gente já esteja de 120 de novo, beirando uma nova máxima histórica. Mas os tempos estão cada vez mais esquisitos e as pessoas deveriam se preparar psicologicamente, mentalmente, para mais volatilidade, porque isso é inevitável que aconteça. Eu acredito, meu cenário base é esse. A crise de confiança vai se agravar, as rachaduras do sistema interbancário estão se revelando, eventualmente um Black Swan vai vir, a resposta do Fed pode ser atrasada demais, parece que o Tesouro já apertou de propósito para forçar a mão do Fed para acelerar o QE, para antecipar o QE, e aí, eventualmente, o TGA também vai ser drenado, e aí vai entrar liquidez massiva no sistema, o Bitcoin se recupera rapidamente, mas quanto mais pressão nessa máquina, quanto mais estresse, mais desconfiança na capacidade de solvência dos Estados Unidos, mais o ouro sobe, mais poderosa é a carta na manga da teoria do Gold First lá. Remarcar as reservas e dar um rug pull na China. Eu acredito que isso pode acontecer, se não ano que vem, em 2027. Esse é o meu cenário base. Posso estar muito errado? Posso. Tenho bola de cristal. Mas vamos... Eu, pelo menos, estou posicionado esperando isso. Vou ficar surpreso se não acontecer. Cauê, brigadão por mais uma vez. Acho que esse podcast aqui vale o peso dele em Bitcoin, mais do que ouro. Vai ajudar muita gente que se sente perdida, que fica levado pelas emoções, deixando só o recado, mais uma vez, para... Construa sua convicção, porque ela não dá para pegar emprestado nem de mim, nem do Cauê, nem de ninguém. Você precisa estudar e quando você estuda, você entende que isso aqui é inevitável e que o curtíssimo prazo não importa. E se você está alavancado, está olhando o preço de liquidação chegando e não tem mais margem para injetar, aceita que o erro já foi cometido e agora é hora de pagar a conta e aprender para não repetir. É isso. Eu acho que a gente não está mais... No momento atual, eu não acho uma boa opção aí, para quem estiver ouvindo, tá? Eu não acho uma boa opção você estar extremamente alavancado. A gente não está mais em 2023, que tinha uma série de catalisadores, assim, muito claros do direcional do mercado, né? Nós estávamos vendo ali o início de um processo de expansão de liquidez muito grande. Agora a gente pode estar vendo outro, mas a janela temporal aqui, ela pode te
te pegar de surpresa nesse meio termo, então eu não recomendo a galera estar mega alavancado e obviamente não recomendo a galera estar entupido de moedinha mágica da internet aí que promete ser o próximo Bitcoin, porque eu vejo muita gente falando isso, principalmente gente que diz, esse bull market tá uma merda, esse mercado tá uma merda, não sei o quê, como é que tá a tua carteira? Ah, cara, tá 90% Shiba Inu, sei lá o quê, e tem aqui 2% de Bitcoin. Eu falei, então é óbvio que o mercado vai estar uma merda para você, né? Então, aumente a sua convicção no Bitcoin, então, que muito provavelmente você vai saber o que fazer quando esse tipo de cenário acontecer, caso ele venha a acontecer, que o Bernardo tá falando, se a gente tiver uma situação financeira mais problemática, um Black Swan, etc., e tudo for para baixo, eu tenho certeza que quem viveu aqui em março de 2020 e tivesse a convicção que tem hoje, saberia o que fazer naquele momento. Então a gente pode estar vendo o mesmo tipo de... obviamente, é um cenário completamente diferente, é um mundo completamente diferente, mas o sentimento que você fica no mercado, ele é muito similar. É aquela sensação de estar engolindo seco, de não saber o que fazer, de que, pô, será que o mundo vai acabar agora? E talvez se você tiver uma convicção bem montada no Bitcoin, você vai saber o que fazer para estar bem posicionado nesse debasement trade que a gente está falando aí. Governos não vão parar de emitir dívida amanhã, governos não vão ter austeridade fiscal já no próximo ano, isso significa que eles vão desvalorizar o dinheiro continuamente aí na próxima década, e o Bitcoin eu acho que já está mais do que bem explícito agora que ele captura essa desmonetização que os governos fazem. E se você souber se posicionar e aproveitar esses períodos de turbulência para aumentar a sua convicção ou exposição, não estou dando recomendação para ninguém, mas depende muito daquilo que você acredita. Eu acho que esse é um bom momento agora, né, para você estar entendendo tudo que está acontecendo e aumentar a sua convicção para evitar cair nessa volatilidade de curto prazo. E eu acho que é isso. A galera quiser aí, depois eu fiz um vídeo também explicando um pouco sobre essa estrutura de liquidez. Na verdade, eu estou numa série, eu acho que eu já estou bem no terceiro ou quarto vídeo explicando essa novela que está em termos de liquidez, e no meu canal lá tem alguns vídeos falando sobre esse tema também. Então, se você estiver nervoso, estiver ansioso com tudo que está acontecendo no mercado, tem uns vídeos lá que eu fiz que podem te ajudar a entender o que está acontecendo. Maravilha. Assino embaixo. Então, é isso. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência. Cauê, obrigado, volte sempre. Vamos deixar o Diego Collin para trás aí. Com certeza. Um abraço, galera. Valeu, até mais. Obrigadão, pessoal.